O Senhor é rei sobre toda a terra. Hein? Temos ameaças, contra Israel e Judá no livro de Miqueias, já estudado no livro de 2 Reis, 2 Crônicas. E nós vemos aqui em Miqueias 1, no livro de Miqueias 1, do versículo 1, diz: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acazes e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. No 3 diz: Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. No 7 ainda diz: Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a estes preços volverão. Ai, dos opressores gananciosos, isso está descrito aqui em Miqueias 2, de 1 a 2, que diz: Ai daqueles que o seu leito imaginam a iniquidade e maquinam mal. A luz da alva o pratica, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam o campo, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E ainda ele diz contra os falsos profetas, em Miqueias 2:11, por exemplo, que diz: se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo? Uma interrogação, de certa forma, uma afirmação. O Senhor congrega, o restante de Israel, que nós vemos aqui no livro de Miqueias 2, de 12 a 13, que diz: certamente se ajuntará todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelha no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grandes ruídos por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. E nós vemos ameaça, contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas ainda, em Miqueias 3, de 1 a 4, por exemplo, que diz, disse eu, ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefe da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber e o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancai a pele e a carne de cima dos seus ossos? Quem comeis a carne do meu povo, e lhe arrancai a pele, e lhe esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a tua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. No 11 ainda diz: os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Capacidade, E o anúncio do chamamento dos gentios, muito interessante no estudo de Isaías 2, de 1 a 4, e nós temos a confirmação aqui em Miqueias 4, de 1 a 2, que diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele se afluirá os povos. Ainda no 2 ele diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Jacó, para que nos ensine o seu caminho
e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. No 11:12 ainda diz: acham-se agora congregados minhas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que ajuntou como feixe na eira. Que nós temos uma parte interessante que explica, né, essa constatação de que Israel, né, Judá, Jerusalém, né, foi levantado para ser sacerdote dos outros povos. E não por ser melhor do que ninguém, simplesmente por ser sacerdote. Porém, dentro disso aí, né, dentro desse levantamento, vem responsabilidades, né? Porque quando você é levantado para esse fim, você tem necessidade. E os povos, ao ver, né, espelhavam ali e falavam: vamos buscar lá, né, que lá tem as respostas, lá tem a forma, os ensinamentos e como é abençoado e como prospera esses povos. Porém, quando eles se voltaram, né, e se prostituíram com outros deuses e vieram a agir, né, da forma que agiram, eles que eram referência, né, que eram vistos como os sacerdotes, né, das nações, agora eles faziam com que as nações caçoassem deles e de certa forma os invejavam antes e agora, né, os debochavam e profanavam, né? Porém, não sabia o que o Senhor, né, estava fazendo. Quer dizer, ele estava admoestando esse povo para novamente resgatar, restaurar a sua sorte e através dele, né, continuar levando a mensagem das boas novas para todo o povo. Porém, percebendo, pelo que eu percebo ao lendo, né, ao vindo esses estudos desde Gênesis, percebendo que o homem sempre maquina para o mal, e isso ele já tinha percebido, mas esse levantamento, né, do povo, tirando ele lá no Êxodo, né, tirando do Egito, levando para a Terra Prometida, fazendo todo tipo de admoestação e de lições para que ele tivesse o Senhor como o único, né, Deus, e tivesse no Senhor a esperança, né? Porém, esse povo, ao chegar à Terra Prometida, acabaram não eliminando todos os povos dali, aquelas culturas, e até se ajuntando, né? Casando seus filhos com as suas filhas, e novamente permitindo que culturas, né? Pagãs e que outros deuses fossem cultuados. Ele agora vem os admoestar novamente para que eles sejam, né, sacerdote do mundo, e percebendo que através dos reis que foram levantados, através do sacerdote, né, através da palavra dos profetas, a vir admoestar o povo, reis levantaram e caíram, né, menos os profetas verdadeiros, né, que tinham intimidade, porque uma coisa é temer a Deus, a outra é intimidade com Deus. Então esses profetas que tinham intimidade, eles passavam às vezes informações ditas por Deus e eram até, de certa forma, ameaçado, né, porque o povo não aceitava essas verdades. E aí agora nós vemos o anúncio, né, do chamado dos gentios, que nós vimos aqui, mas nessa parte que nós lemos, quer dizer, o anúncio do chamamento dos gentios, quer dizer, Israel, né, sendo sacerdote de todos os povos, inclusive dos gentios. Porém, ao acontecer isso, nós vemos uma analogia, né, em relação ao nascimento do Messias e o seu reinado. Esse, né, o próprio Filho de Deus que viria para permitir, né, que todos fossem remidos através dele, porque não houve nenhuma outra forma, né, que pôde se perceber para que o ser humano, na sua natureza, né, falha, na sua natureza pecaminosa, viesse a ser salvo. Então, em Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da
eternidade. E Deus e seu povo, né, em juízo, nós percebemos, já em estudos no Êxodo, em Números, em 1 Reis, mas em Miqueias 6, por exemplo, nós vemos aqui no versículo 1, que diz: ouve agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. No 3, povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Quer dizer, Deus querendo saber, né, o que ele fez de errado para o povo agir dessa forma. E ainda, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele se declarou: ó homem, o que é bom é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ame a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A injustiça, né, terá seu castigo, descrito aqui em Miqueias 6, 9, que diz: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome, ou ouve, ó tribos, aquele que a cita. E ainda no 12 diz: porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentira e a língua deles é enganosa na sua boca. E ainda no 16 diz: porque observaste os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaia. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. E a corrupção moral de Israel, né, é ainda descrita em Miqueias 7, de 2 a 4, né, que diz: pereceu da terra, ó piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos empreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Olha pra você ver, e as suas mãos estão sobre o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é o pior do que uma sebe de espírito. E chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do seu castigo, aí está a confusão deles. No 7 ainda diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E finalizando esse livro de Miqueias, né, nós temos que o Senhor se compadece de Israel. E aqui em Miqueias 7, no versículo 9, ele diz: sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. No 15, ele ainda diz: eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. 16, as nações verão isso e envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, né? E aí, quem é, do 18 ao 20, diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e esquece as transgressões do restante da tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, a quais juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Então, nós percebemos, né, finalizando o livro de Miqueias, que é uma constatação de vários livros que a gente fez estudo até anteriormente, de que o Senhor ele não tem prazer, né, na morte do ímpio, e nem ele quer que ele se sofra, né,
Porém, ele admoesta, desde os tempos antigos, ele sempre trouxe a admoestação para que o homem, né, percebesse o mau caminho, percebesse que ele estava, né, indo contra o seu Criador e se voltasse para o seu Criador, para que ele pudesse ser compassivo. E aqui nós já temos analogia, né, como no livro de Isaías também nós percebemos já ele fazendo, né, um adentro em relação ao futuro, né, que viria um Messias, um Salvador. Então nós vemos várias coisas que acontecem naqueles tempos, que se profecias que se cumprem em relação a Judá, Israel, Jerusalém, né, o povo que foi levantado para ser sacerdote, porém não trazia, né, esse sacerdócio como deveria, né, para que as nações vissem, continuassem vendo, né, como o Senhor agia através deles, mas não, eles se perderam, se deixaram se prostituir com outras culturas e outros deuses, né, e irando assim o Senhor e permitindo que eles fossem para o exílio na Babilônia e depois restaurando a sorte deles, porém ao perceber que ele sempre, o coração do homem, né, tem desígnios mal de sempre voltar ou de sempre esquecer nos dias mal, né, às vezes no silêncio do Senhor, e ele não saber, não ter a sabedoria de aguardar e sim fazer coisas da sua própria mente. Então ele agora ele traz a ideia, né, de ter um Salvador, o seu próprio Filho, né, para todo aquele que crê nele não pereça, mas seja, né, salvo através dele. É como se Deus olhasse para nós e só visse imundícia, só visse coisas más, né, desde quando fomos criados. Porém, ao termos o Jesus, né, dentro de nós, ou procedermos, né, como cristão, quer ser parecido, ou pelo menos tentarmos, né, atingir o alvo de ser parecido com Cristo, ele poderá olhar para nós e ver, né, a ideia, a imagem, né, do seu Filho, um pouco dele em nós. Então essa é a mensagem. Amém?